Imagine essa cena em uma formatura, um dos momentos mais significativos na vida de uma pessoa, onde sonhos se realizam e objetivos são alcançados. Mas neste caso, a cena é marcada por um detalhe aparentemente simples, mas carregado de simbolismo. Um pai, descalço, entra na cerimônia de formatura de sua filha. A ausência de sapatos faz com que todos presentes humilhem um homem trabalhador que foi apenas se orgulhar de sua filha. Numa pequena cidade, onde os raios do sol são vívidos e os sons da natureza ecoam pelas ruas, reside uma família com uma história marcante. Aqui, onde o tempo parece se mover em seu próprio ritmo, encontramos nosso cenário para uma narrativa que desafia as expectativas e toca as fibras mais profundas do coração humano. Em meio a essa paisagem, vive um homem cujo rosto é marcado pelo trabalho árduo e pelos desafios da vida. Este é o pai, um homem simples, mas de coração generoso, cujo amor pela sua filha é o fio condutor de sua existência. Desde cedo, ele aprendeu o valor do sacrifício e da determinação, lutando para proporcionar uma vida digna para sua família. Ao lado dele, está sua filha, uma jovem cheia de sonhos e aspirações. Ela herdou a determinação e a resiliência de seu pai, mas também carrega consigo uma chama de esperança e desejo por um futuro melhor. Desde que tinha pouca idade, ela aprendeu a valorizar cada oportunidade, cada conquista, como pequenos tesouros em sua jornada rumo aos seus objetivos. No entanto, a vida dessa família não foi um conto de fadas. Eles enfrentaram tempos difíceis, lutando para sobreviver em meio às adversidades que a vida rural lhes impôs. O pai trabalhava incansavelmente, muitas vezes em múltiplos empregos, para garantir que não faltasse comida na mesa e que sua filha tivesse acesso à educação que ele próprio nunca teve. O contexto socioeconômico dessa família era desafiador, com recursos escassos e oportunidades limitadas. Eles viviam à margem da sociedade, lutando para se manterem à tona em meio a um mar de dificuldades. No entanto, o amor e a união que compartilhavam eram sua força matriz, sustentando-os nos momentos mais sombrios e inspirando-os a continuar lutando por um futuro melhor. Desde os primeiros passos na escola primária, a filha mostrou um interesse em comum pelos estudos, deixando seus professores maravilhados com sua curiosidade e dedicação. No entanto, seu caminho não foi fácil. Vinda de uma família de recursos limitados, ela enfrentou obstáculos que muitas vezes pareciam insuperáveis. A falta de material escolar adequado e as condições precárias da escola eram apenas alguns dos desafios que ela enfrentava diariamente. Mas ela nunca permitiu que essas dificuldades a desanimassem. Com determinação inabalável, ela mergulhou de cabeça nos livros, buscando conhecimento e oportunidades onde quer que pudesse encontrá-los. À medida que avançava em seus estudos, os desafios apenas aumentavam. Cada novo nível de ensino trazia consigo uma nova camada de complexidade e exigência, mas ela estava determinada a não se deixar abater. Desde muito nova ela trabalhava incansavelmente, muitas vezes sacrificando horas preciosas de sono para se dedicar aos estudos. Além das demandas acadêmicas, ela também enfrentava pressões sociais e expectativas limitadas da comunidade ao seu redor. Mas ela se recusava a ser definida por essas expectativas, escolhendo em vez disso seguir seu próprio caminho, rumo aos seus sonhos. À medida que o tempo passava, ela começou a vislumbrar o horizonte brilhante que se estendia além da formatura. Cada nota alta, cada elogio de um professor, eram pequenas vitórias que a impulsionavam adiante em sua jornada. No entanto, a estrada até a formatura estava longe de ser fácil. Ela enfrentou momentos de dúvida e desânimo, perguntando-se se seria capaz de superar os desafios que se apresentavam. Mas sempre que esses pensamentos negativos ameaçavam dominá-la, ela se lembrava do rosto amoroso de seu pai, do sacrifício incansável que ele fazia para garantir que ela tivesse todas as oportunidades que ele nunca teve. E assim, com o apoio inabalável de seu pai e o fogo ardente de sua própria determinação, ela continuou a avançar, um passo de cada vez, rumo ao seu objetivo final. À medida que o fim de sua jornada escolar se aproximava, ela se viu enfrentando um dos maiores desafios de todos, o vestibular. No entanto,
Com meses de preparação intensiva e uma determinação feroz, ela enfrentou o desafio de frente, superando todas as expectativas e garantindo sua vaga na universidade. Mas sua jornada ainda não havia terminado. Os anos universitários trouxeram consigo uma nova série de desafios e dificuldades, mas ela os enfrentou com a mesma resiliência e coragem que haviam caracterizado desde o início. Ela se destacou em seus estudos, impressionando seus professores e colegas com sua inteligência e dedicação. Além das demandas acadêmicas, ela também se envolveu ativamente em atividades extracurriculares, demonstrando uma liderança notável e um compromisso com o serviço comunitário. À medida que o tempo passava, sua formatura se aproximava cada vez mais, um marco que representava não apenas o fim de uma jornada, mas também o começo de uma nova e emocionante fase de sua vida. E finalmente, depois de anos de trabalho árduo e dedicação incansável, o grande dia chegou. O dia da formatura, um momento de celebração e triunfo para nossa protagonista e sua família. Enquanto ela caminhava pelo palco, vestida com sua beca e capelo, os olhos brilhando com orgulho e realização, ela sabia que sua jornada estava longe de terminar. Mas naquele momento, ela escolheu saborear a doce vitória de sua conquista, honrando os sacrifícios que ela e seu pai haviam feito ao longo do caminho. E assim, enquanto ela segurava seu diploma com as mãos trêmulas e um sorriso radiante, ela sabia que estava pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. Enquanto a cerimônia de formatura se desenrolava, os formandos esperavam ansiosamente nos bastidores, cada um nervoso e excitado com o que estava por vir. Entre eles, nossa protagonista, radiante em sua beca e capelo, mal conseguia conter a emoção que transbordava em seu coração. Enquanto ela aguardava sua vez de subir ao palco, seus pensamentos se voltaram para seu pai, cujo apoio inabalável havia sido a âncora que a sustentara durante toda a jornada até aquele momento. Ela se perguntava se ele havia conseguido chegar a tempo, se ele estava lá para testemunhar esse momento tão especial em sua vida. E então, como se em resposta às suas preces silenciosas, a porta da sala se abriu e lá estava ele, seu pai, parado no limiar, com um sorriso terno nos lábios e os olhos brilhando de orgulho. Mas foi quando ela olhou para baixo que seu coração deu um salto. Seu pai, o homem que havia sacrificado tudo por ela, estava ali, descalço, os pés firmemente plantados no chão frio do salão. O choque inicial foi substituído por uma onda de emoção avassaladora, uma mistura de admiração, amor e gratidão que a deixou sem fôlego. Ela se aproximou dele, as lágrimas borbulhando em seus olhos, e envolveu-o em um abraço apertado, perdendo-se no calor reconfortante de seu amor. Seu pai segurou-a com força, como se nunca quisesse deixá-la ir, e por um momento, o mundo ao seu redor desapareceu, deixando apenas os dois, pai e filha, unidos pelo vínculo indissolúvel do amor. Enquanto isso, ao redor deles, os murmúrios começaram a se espalhar, uma mistura de choque e admiração ecoando pelas fileiras da plateia. Alguns olhavam para o pai com incredulidade, incapazes de compreender a profundidade de seu sacrifício. Outros, porém, sentiam seus próprios corações se aquecerem com a pureza desse gesto de amor. Os professores, que haviam testemunhado de perto a jornada árdua da filha, olhavam para o pai com respeito renovado, reconhecendo nele o papel fundamental que desempenhara no sucesso de sua aluna. E os colegas de classe, que haviam compartilhado risos e lágrimas com a protagonista ao longo dos anos, agora testemunhavam o poder do amor de um pai em sua forma mais pura e incondicional. Enquanto isso, lá no palco, os organizadores da cerimônia olhavam para a cena com uma mistura de perplexidade e admiração, sem saber como reagir diante de um momento tão comovente e inesperado. Enquanto o abraço entre pai e filha parecia congelar o tempo ao seu redor, uma tensão sutil começou a se infiltrar na atmosfera. Alguns olhares furtivos trocados entre os presentes denotavam uma confusão de emoções. Havia aqueles que, incapazes de compreender a profundidade do gesto do pai, olhavam para ele com expressões de desdém e até mesmo de zombaria. Murmúrios discretos começaram a se espalhar pela plateia, enquanto alguns cochichavam para os vizinhos, apontando com dedos acusadores para o homem descalço. Essas vozes maliciosas, alimentadas pela ignorância e pela falta de empatia,
começaram a se elevar, ecoando pelo salão e atingindo o pai como facas afiadas perfurando seu coração. Ele sentiu o peso do julgamento impiedoso dos outros, uma dor silenciosa que contrastava com a alegria transbordante que deveria ter marcado aquele dia. Enquanto isso, a filha, percebendo a mudança na atmosfera, sentiu uma mistura tumultuada de emoções dentro de si. Um misto de raiva e tristeza se misturava à gratidão e ao amor que inundavam seu coração. Ela queria gritar para o mundo que seu pai era o herói daquela história, que sua presença ali, descalço e humilde, era a personificação do sacrifício e da devoção. Mas as palavras pareciam presas em sua garganta, sufocadas pelo peso do julgamento da sociedade. Enquanto os murmúrios se intensificavam e as risadas zombeteiras cortavam o ar, uma tensão palpável se instalou no salão, como uma nuvem escura pairando sobre a cerimônia de formatura. A atmosfera festiva foi manchada pelo veneno da crueldade e da intolerância, enquanto aqueles que deveriam celebrar a conquista da filha agora se deleitavam em sua humilhação. Enquanto a tensão atingia seu ápice, o pai e a filha se viam envoltos em uma tempestade de emoções conflitantes. Algo inesperado aconteceu. No meio do salão, uma voz surgiu, clara e firme, cortando o silêncio tenso como uma lâmina afiada. Era a voz de um dos professores, um homem respeitado e admirado por todos, que agora se erguia diante da plateia com uma expressão séria e determinada no rosto. Ele olhou ao redor, encontrando os olhares curiosos e expectantes de seus colegas e alunos, e então começou a falar, suas palavras ressoando pelo salão com uma força que fez todos se calarem e prestar atenção. Ele falou sobre a importância do amor e da compaixão, sobre a necessidade de valorizar os sacrifícios feitos pelos outros em nome do bem maior. Ele lembrou a todos ali presentes que a verdadeira grandeza não reside na riqueza material ou no prestígio social, mas sim no coração humano e nas conexões genuínas que compartilhamos uns com os outros. Enquanto ele falava, a atmosfera do salão começou a mudar lentamente, como se uma brisa suave estivesse soprando através das janelas abertas, dissipando as nuvens escuras que haviam se acumulado sobre a cerimônia. As risadas zombeteiras diminuíram, substituídas pelo silêncio respeitoso de uma plateia agora absorta nas palavras do professor. Enquanto a tensão pairava no ar e o pai, com os pés descalços, sentia o peso do julgamento e da humilhação iminente, um milagre silencioso começou a se desenrolar ao seu redor. Dos cantos do salão, surgiram gestos de apoio e solidariedade, como pequenas luzes brilhando na escuridão. Alguns na plateia começaram a se levantar, erguendo-se em solidariedade ao pai, aplaudindo não por sua falta de sapatos, mas sim por sua coragem e amor inabaláveis. Esses gestos simples, mas poderosos, foram como um bálsamo para o coração ferido do pai, dissipando as sombras da humilhação e enchendo de uma sensação indescritível de gratidão e felicidade. Enquanto ele olhava ao redor, vendo rostos desconhecidos se juntando em apoio a ele e sua filha, algo dentro dele mudou. O que antes era um sentimento de humilhação se transformou em uma profunda sensação de orgulho e alegria. Ele percebeu que não importava quantas pessoas zombassem dele, ou quantos olhares de desdém ele enfrentasse, o amor que ele tinha por sua filha e o apoio que ele recebia daqueles que verdadeiramente importavam eram tudo o que ele precisava para se sentir completo. E assim, em meio aos seus pés descalços, ele encontrou uma nova força, uma nova determinação para enfrentar qualquer desafio que o mundo pudesse lhe lançar. Ele percebeu que, no final do dia, não era o que ele tinha nos pés que importava, mas sim o amor que ele carregava em seu coração e a coragem que o impelia a seguir em frente, mesmo quando o mundo parecia estar contra ele. Enquanto a cerimônia de formatura continuava e os aplausos de solidariedade ecoavam pelo salão, o pai sorriu, um sorriso radiante e cheio de significado. Ele sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, ele tinha algo muito mais valioso do que qualquer riqueza material, ele tinha o amor e o apoio de sua filha, e isso era suficiente para tornar seus pés descalços dignos de orgulho e honra. E assim, enquanto ele se levantava para abraçar sua filha uma vez mais, ele sabia que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse, com coragem, amor e dignidade. E então, como se tocados por uma revelação repentina, muitos na plateia começaram a ver o gesto do pai sob uma nova luz.
Eles começaram a entender a profundidade de seu sacrifício, o amor incondicional que o impelia a estar ali naquele momento, descalço e humilde, para testemunhar o triunfo de sua filha. Os olhares de desdém foram substituídos por expressões de respeito e admiração, enquanto as palmas começavam a se erguer em aplausos calorosos e sinceros. A mudança na atmosfera era palpável, como se uma névoa tóxica tivesse sido dissipada, revelando a verdadeira beleza e significado daquele momento único. Enquanto a cerimônia de formatura atingia seu ápice, um momento de silêncio pairava sobre o salão, como se o mundo inteiro segurasse a respiração em antecipação. E então, no centro do palco, pai e filha se encontraram, seus olhos se encontrando em uma troca silenciosa de amor e gratidão. A filha segurou as mãos do pai, sentindo a força e o calor que irradiavam delas, e sorriu, um sorriso radiante e cheio de significado. Ela sabia que não teria chegado até ali sem o apoio inabalável de seu pai, sem o amor incondicional que ele havia dedicado a ela desde o primeiro dia de sua vida. E o pai, olhando nos olhos de sua amada filha, sentiu uma onda de emoção avassaladora inundar seu coração. Ele viu todo o esforço, toda a determinação e todo o sacrifício que ela havia feito ao longo dos anos, e sentiu uma profunda sensação de gratidão por ter sido parte dessa jornada ao seu lado. Nesse momento de conexão e intimidade, pai e filha souberam que nada mais importava além desse momento, desse vínculo sagrado que os unia como família. Eles sabiam que o verdadeiro sucesso não era medido por diplomas ou status social, mas sim pela força dos laços familiares, pelo amor e pela conexão que transcendiam todas as adversidades. E assim, enquanto eles se abraçavam, envoltos pelo calor reconfortante do amor mútuo, eles souberam que estavam prontos para enfrentar o futuro juntos, como uma equipe unida e indivisível. Pois eles entenderam, mais do que nunca, que no final do dia, o que realmente importa na vida não são as conquistas materiais ou as opiniões dos outros, mas sim os momentos compartilhados com aqueles que amamos, os laços que nos unem e o amor que nos sustenta em todas as jornadas da vida. E com esse entendimento, eles seguiram em frente, prontos para enfrentar o que quer que o futuro lhes reservasse, com coragem, gratidão e amor no coração. Caros amigos, após testemunharem essa história de amor, sacrifício e resiliência, convido todos vocês a se juntarem a nós na missão de espalhar essa mensagem de amor e solidariedade pelo mundo. Compartilhem este vídeo com seus amigos e familiares, permitindo que essa bela história inspire e toque os corações de todos que a assistirem. Além disso, convido-os a se inscreverem em nosso canal para acompanhar mais conteúdos inspiradores como este. Aqui, vocês encontrarão histórias de superação, mensagens de esperança e reflexões sobre o verdadeiro significado da vida. Assista a essa narrativa que está aparecendo na sua tela, tenha certeza que você irá gostar. Até a próxima.